Benção, muito bom. Muito bom, né, o trabalho com criança. Eu estou pensando em deixar de trabalhar com adulto e ficar só com criança. Eu comecei com criança, né, no seminário. Não sei por que eu fui mexer com adulto, né? Podia ter ficado com criança. Benção. Tá rindo aí, né, rapaz? Adulto dá mais trabalho do que criança. Eu lembro quando eu fiz seminário em Recife, eu trabalhei numa favela, né? Favela de Imbiribeira, em Recife. Era o meu primeiro ano de seminário e eu então trabalhava com crianças. Todo domingo à tarde eu ia para a favela lá ficar com as crianças, aquele tanto de crianças. E eu sentava no meio deles e contava história, brincava com elas, interagia com elas. E todo domingo, quando elas sabiam que estava na hora do seminarista chegar, né, elas ficavam lá na entrada da favela esperando e olhando assim de longe para ver se avistava a gente. Aí quando elas viam eu com violão, com a Bíblia debaixo do braço e chegando, elas corriam até onde eu estava. Aí carregavam o meu violão, carregavam a Bíblia, e as meninas, as mocinhas, as criancinhas seguravam na minha mão. Aí a gente ia para a favela. Aí eu ficava lá um tempão com elas, né? Pregando, contando história, brincando, e depois voltava para o seminário. E aí, o meu tempo de seminarista foi assim. Aí formei, fui pastorear, fui para a África, e estamos aí. Um tempo atrás eu descubro lá no Facebook, né, uma mensagem lá no inbox, no Facebook. Uma menina, né, chamada Isabel me achou no Facebook. Aí ela, você é o Labieno, porque só pode existir você, não tem nenhum outro, que foi seminarista em Recife. Aí eu falei, sou Labieno e fui seminarista em Recife. Você trabalhou em Ibiribeira? Sim, trabalhei em Ibiribeira, com as crianças e tal. Aí ela falou, você lembra aquela menina branquinha, galeguinha, de cabelo meio assim bagunçado, que sentava no seu colo quando você contava a história? Eu não queria ficar em outro lugar, a não ser na sua perna, né, sentada aqui. Aí eu falei, lembro, né? Eu chamava ela de Xodozinho, né, meu Xodozinho. Ela falou, pois é, eu sou a Isabel, sua Xodozinho. Cresci, casei, tenho filhos, estou formada, estou na igreja e eu aceitei Cristo naquele trabalho que você fez. Nunca abandonei Jesus. E foi ótimo te achar para eu poder te dizer obrigado. Então, o que a Rose falou aqui é verdade, né? A melhor idade para aceitar Cristo e nunca abandoná-lo é esta, de 5 a 14 anos, criança ainda. E eu citei essa história para confirmar o que a Rose disse, o testemunho. E olha só o tanto de frutos que com certeza aquele trabalho em Ibiribeira gerou. Isabel, né? Está uma senhora grande, bonita, mostrou foto dos filhinhos dela e tudo, então vale a pena todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação. Cadê o Felipe? Toda a vergonha, né, passar com criança. E eu comecei a minha vocação ministerial com crianças, né, e deu certo. Eu ia todo domingo, com chuva e tudo, eu ia para lá, para as favelas. E eu tinha lá em torno de 100 a 120 crianças, todo domingo, né? Então vale a pena. Benção. Então parabéns à nossa turma aí, né? Quem sabe deixa de ser EBF e passa a ser EBM, né?
escola bíblica mensal. Uma por mês. Tá aí um dominical também, né? Então, parabéns à turma que trabalhou com criança. Deus abençoe vocês, né? E vocês, daqui a alguns anos, vocês poderão receber alguma mensagem dessas criancinhas aqui, falando que elas foram impactadas nessa EBF que vocês fizeram nesses 3 dias. Tá bom? Então, bênção. Vai ter lá em Pontalina, não, né? Lá não está proibido, né? Pois é, bênção. Muito bom, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios. Quem tem Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se você vai usar a Bíblia do celular, usa só a sua Bíblia do celular. Não vai para o WhatsApp e para outras coisas, não. Ok? Abra a sua Bíblia lá no celular e fica só com ela. Então, 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 12 até o final. Segunda Coríntios 2, verso 12 até o final. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho, isso aqui é Paulo falando, o apóstolo Paulo está dizendo, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, lá em Troade, e uma porta se me abriu no Senhor, então ele diz, não tive, contudo, tranquilidade ou descanso no meu espírito, porque não encontrei lá o meu irmão Tito, que era discípulo de Paulo. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, Paulo está dizendo que Deus fez isso acontecer com ele. Ele foi para Troade, uma porta se abriu, e ele então, não tendo a presença, a companhia de Tito, o coração dele não ficou em paz. Aquela coisa que eu sei que todos aqui já passaram por isso. O coração fica perturbado, angustiado, você não consegue dormir, descansar, comer, fica uma sensação estranha no coração. E Paulo está dizendo que ele sentiu isso por causa da ausência de Tito. Então ele se despediu, deixou aquela porta que se abriu ali e partiu para a Macedônia. Aí, tendo tido essa experiência, aí ele começa o verso 14 dizendo assim, graças porém, né, eu dou graças porém, depois de ter passado por aquela experiência de ter a porta fechada, essa falta de paz no coração e não poder aproveitar o tempo dele em Troade e ter ido para Macedônia, então ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aí ele traz uma informação importante para nós. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aí nós paramos aqui um pouco, né, para entender o que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo está querendo informar a nós que o que aconteceu antes, embora tenha uma aparência de fracasso, de algo não muito bom, até de retrocesso, ele então agora no verso 14 coloca a experiência que ele teve
lá em Troade como algo que, aos olhos humanos na terra, parece que não deu certo. Parece que a coisa não ficou legal. Perdeu uma oportunidade, mudou de rumo, mudou de planos. O que tinha sido bênção, agora parece que não era. E aí ele pega e diz que aquilo ali que aconteceu com ele fazia parte de uma condução de Deus na vida dele em triunfo, é o que ele está dizendo. Agora, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Ele diz aqui que aqueles que são do Senhor, como nós cantamos aqui, que são vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, que estão no propósito do Senhor, estes são conduzidos por Deus sempre, não de vez em quando, mas ele diz sempre nos conduz em triunfo. Deus está conduzindo em triunfo sempre aqueles que são dele. Deixa eu explicar aqui, para a gente entender legal. Aos olhos humanos, muitas coisas que acontecem na nossa vida aqui, parece que não tem triunfo nenhum nisso. Que triunfo tem em eu ter essa experiência ou esta vida que eu tenho tido? Tem gente que pensa, né, que tendo determinados problemas, crises, casamento bagunçado e um monte de situação, desemprego, enfermidade, problemas, estagnação e um monte de outras situações que você sabe muito bem quais são. E aí, aos olhos humanos, você sendo um crente, você sendo alguém que ama Jesus, ama o Evangelho, mesmo assim, aos olhos de muitas pessoas, parece que a sua vida não está legal, não. Onde há triunfo nisso aí? Aos olhos humanos, sem chance, é fracasso. E dentro dessa linguagem que há hoje no meio nosso aí, de motivação, de levantamento da autoestima das pessoas, de empoderamento para ser profissional, catalisar recursos, ter sucesso, triunfar. Gente, essa situação aqui de Paulo não serviria de exemplo nenhum para o que as pessoas hoje estão querendo construir na cabecinha da turma aí. Não tem sucesso, não tem vitória, não tem triunfo. E aí esse texto está dizendo para nós que a situação é bem diferente. Está dizendo que Deus nos conduz sempre em triunfo. Mas espera aí, a diferença desse texto é que ele nos conduz sempre em triunfo, não para os homens. Oh, maravilha! Nós vamos ver aí no texto que ele nos conduz sempre em triunfo para ele. Essa é a grande diferença. Nós não podemos esperar pela narrativa desse texto de que a nossa vida aqui nessa terra, nas relações humanas, será uma vida de triunfo, de vitória, de bem-estar, de sucesso. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ou seja, a vida está bagunçada, mas ele te conduz sempre em triunfo diante dele. Você está passando por problemas e crises das mais diversas? Nenhum problema. Deus sempre te conduz em triunfo diante dele. Diante de Deus, diante do mundo espiritual, ele, Deus, em Cristo, está sempre nos conduzindo em triunfo para ele. Oh, maravilha, isso é muito jóia. Isso tira de nós um peso tremendo que estraga a nossa vida,
que bagunça a nossa vida, porque nós somos o tempo todo bombardeados pelo ensino errôneo de que nós precisamos de triunfo diante das pessoas nesse mundo. Isso nos torna escravos deste século, porque queremos triunfar. Por exemplo, as mulheres querem o corpo mais bonito, o cabelo mais bonito, quer aquele modelo top model que a mídia, que o Instagram, que tudo aí da internet fica dizendo. E aí as mulheres entram em depressão, em frustração, porque não conseguem tirar aquelas dobrinhas que tem ali. Tem até uma música do Roberto Carlos, né, que fala que ele gosta dessas dobrinhas. Eu gosto da música dele nisso. Eu não lembro aqui a letra, eu estou tentando lembrar, né? Mas a música dele diz: não se preocupa com isso, não. Aliás, eu acho que não é o Roberto Carlos, não, é o Rick Renner, né? Não é? É o Rick Renner, né? Jóia. E eu já falei para minha esposa: não se preocupa com as dobrinhas, não. Deixa as dobrinhas aí, né? Ou seja, nós vivemos, os homens vivem também escravos do modelo que o mundo exige, do homem assim, do homem assim. Jovens e adolescentes, uma loucura, o mundo disputando demais os jovens e os adolescentes, jogando para eles: olha, adolescente tem que ser assim, é assim que a menininha tem que ser, é assim que o menininho tem que ser, e fica aquela neura louca. Se não tiver o celular top, se não tiver o joguinho top, se não tiver o tênis top, né, a camisa tal, o penteado tal, é um monte de competição, gente, que as pessoas ficam então pensando que precisam daquilo para triunfar, para terem uma vida conduzida em triunfo nesse mundo. E aí a preocupação é de se adequar para triunfar perante as pessoas, e vira uma neura louca. E isso existe até no meio das igrejas querendo seguir determinados pacotes, ensinar determinados ensinos, ter determinado estilo e coisas assim, porque é assim que se mostra que é uma igreja triunfante, é uma igreja que está realmente prosperando, crescendo, bombando. Pastores têm que pregar desse jeito, a teologia tem que ser assim, os cultos precisam ser assim, a liturgia tem que ser assim, os eventos e os programas têm que ser assim, porque se não for assim, não é uma igreja que está triunfando, é a igreja fadada ao fracasso. E aí existe em todas as áreas, em todos os níveis, em todas as categorias humanas aqui na Terra, uma preocupação exacerbada de querer triunfar diante dos homens. É isso que está aí. E talvez você que está aqui hoje, ou você que está aí na internet ouvindo, você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, porque você tem passado por isso. E aí vem Paulo nesse texto e diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas nos conduz em triunfo para quem? Ou diante de quem? Diante dele. Oh, maravilha! Para nós a vida pode estar bagunçada, problemas, crises, gordura, obesidade, sem silhueta, sem vaidade, sem camisinha lá da fama, sem tênis, sem nada dessas coisas que o mundo diz aí que você precisa ter. Mas diante de Deus, isso é triunfo. A nossa vida é conduzida por Deus através de Cristo, sempre em triunfo. Está doendo, mas para Deus tem triunfo nisso aí. Está angustiado, está sem dinheiro, mora numa casinha de aluguel e tudo, está ruim a situação, mas para Deus você está sendo conduzido em triunfo, porque você está fiel.
Não importa. Eu tenho câncer, tenho uma doença, uma enfermidade que está acabando comigo, eu tenho um filho viciado, eu tenho um marido viciado, eu tenho uma esposa viciada, está tudo ruim. Mas diante de Deus, você está sendo conduzido em triunfo. Para os homens, fracasso. Para os homens não há triunfo nisso aí não. Mas para Deus, triunfo. Amém? Está entendendo? Outra informação que há no texto aí, olha aí na sua Bíblia, ele está dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz sempre em... Ou seja, ele está querendo dizer, e está bem claro aí na narrativa bíblica, que triunfo só é possível quando Cristo está no processo. Oh, maravilha! É Deus em Cristo sempre nos conduzindo em triunfo. Não é Deus que nos conduz em triunfo, mas é Deus por meio de Cristo nos dando triunfo. Oh, maravilha! Isso é maravilhoso. Ou seja, tem pessoas que querem uma vida segura, de paz, de estabilidade, de segurança, de prosperidade, mas sem Jesus. E o texto vem e diz que não, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Triunfo só por meio de Cristo. Ele é o meio pelo qual Deus, o Pai, nos conduz em triunfo. Sempre, só por meio de Jesus. Oh, maravilha! Isso é teologia segura. Ou seja, quer agradar a Deus, quer glorificar a Deus, quer triunfar diante de Deus, Cristo. Você precisa amar Cristo, conhecer Cristo, se apaixonar por Jesus, viver Jesus, se parecer com Jesus, fazer tudo por Jesus e torná-lo prioridade. Nisso há triunfo. Deus vai te conduzir em triunfo, porque Cristo está aí no negócio aí. Oh, maravilha! Não há outra possibilidade. Eu fico com a Escritura está dizendo que Deus conduz sempre aqueles que são dele em triunfo para ele, mas ele faz isso por meio de Cristo. É Cristo. Sem Cristo, Deus não vai ver triunfo nenhum na sua vida. Amém? Estão entendendo? Outra informação que o texto e a narrativa bíblica têm para nós aí. Estão prontos para outra informação? O texto está dizendo que, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Qual a informação que vem para nós nesse texto? É que eu e você, se somos de Deus e temos Cristo, todos nós somos conduzidos. Acho que você não está entendendo o que eu acabei de dizer. Não é você, meu irmão, no processo. Você é apenas um conduzido. É Ele que está te conduzindo. Ele está te direcionando, Ele está te guiando, Ele está te dirigindo. É Ele que põe para você virar para a esquerda, para virar para a direita. É Ele que permite um câncer, uma enfermidade. É Ele que permite crises, tribulações, problemas na sua vida. E aí estas coisas vêm, mas não para te destruir, mas pela narrativa bíblica isso vem porque Deus ainda assim, com estas condições ou circunstâncias que estão acontecendo, Ele está te conduzindo. E diz a Bíblia em triunfo. Embora você e as pessoas olhando a nossa vida ou a sua vida não vê triunfo nenhum nisso. Mas pela Escritura há triunfo nessa condução de Deus aí por meio de Cristo na sua vida. Uau! E sabe como é que você vai descobrir isso? Ele vai mostrar para você: minha filha, está bagunçado, está ruim, está pesado. Olha o tanto de anos que você está gastando na sua vida para lidar com essa situação, com essa crise, mas mesmo assim, eu
no meu Filho Cristo, estou sempre te conduzindo em triunfo. Oh, maravilha! Amém? Olha o tanto de personagem bíblico que nós poderíamos citar aqui para combinar com o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Vocês lembram de um personagem que, olhando para a vida deles, você só vê caos, só bagunça, mas aí a gente descobre pela história bíblica que mesmo assim, passando por aquilo que ele passou, diante de Deus, Deus estava conduzindo ele de tal forma que ainda assim, para Deus, ele estava sendo conduzido em triunfo. Quem? Paulo é um deles, Jó, olha só, José. A gente olha para a vida dessas pessoas e vê só bagunça, só problema, perseguição, Davi, crise e um monte de bagunça, situação terrível. Como é que Deus estava conduzindo esse homem em triunfo? Como? Onde tem triunfo nisso aí? Mas tem. Deus estava lá, conduzindo tudo em triunfo para ele. Amém? Estão entendendo? Bênção. Olha o tanto de informação que esse texto tem para nós aí. E a expressão que Deus conduz em triunfo é aquela mesma usada lá, né, antigamente, quando o general ganhava as guerras e entrava pela cidade conduzindo o despojo das guerras que ele ganhava em triunfo, entrando pela cidade. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui, que na nossa vida, tudo que acontece, Deus usa, aproveita para fazer com que isso dê triunfo, passe como passava pela cidade, para mostrar, para testemunhar a vitória lá na guerra. Então essa é a ideia aqui, graças porém a Deus que sempre em Cristo nos conduz em triunfo. É assim que Deus está fazendo. Meu irmão, você está vivendo nesse mundo aqui, não está? Você começou, nasceu, foi criança, é adolescente, é jovem, é adulto, casa, tem filhos, envelhece, tem netos, bisnetos, a idade vai passando. Então, desde o início, quando você veio à existência, Deus está te conduzindo em triunfo, em Cristo, Ele está te conduzindo. Perante os homens, a sua vida toda, de criança a adulto, pode não ter tido triunfo nenhum, mas diante de Deus, cada dia foi um passo em triunfo. Oh, maravilha! Cada experiência, Deus te conduzindo em Cristo, sempre em triunfo. E aproveitando todas as suas experiências de vida. Pensa aí numa experiência. Ela também foi conduzida, ela passou pelo triunfo do Senhor. Deus, diante do que você passou, foi triunfado. Oh, maravilha! Não se desperdiça nada no reino de Deus. Tem uma teologia que é a chamada teologia sistemática, que é chamada teologia sistemática da economia de Deus. O que ela diz? Ela diz que na teologia da economia de Deus, Deus aproveita até a nossa desobediência, os nossos erros e as decisões erradas que a gente faz na vida. Ele aproveita isso para ensinar a gente, para corrigir a gente, para demonstrar amor a gente, para dar uma segunda chance a gente. Essa teologia da economia de Deus diz que Deus não desperdiça absolutamente nada na nossa vida. Ele usa tudo para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa correção, para o nosso arrependimento, para o nosso conserto. Ele faz tudo isso. Porque tudo isso Ele está usando na condução nossa em triunfo diante dEle. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Oh, maravilha! Tudo está aí no processo. Amém? A igreja está entendendo? Eu estou entendendo, eu não sei se a igreja está entendendo. Está entendendo, igreja? Bênção. Olha aí, que joia.
mas é para Deus que Ele nos conduz em triunfo. Não é para os homens, não. Amém? Qualquer teologia que vier ensinando que você pode ser conduzido em triunfo para os homens, para mostrar para os homens, não, para com isso. Isso aí não funciona, não. Isso vai gerar bagunça na sua vida. Vai te tornar escravo de aparências e de querer sempre mostrar alguma coisa para as pessoas, e não é assim. Nós estamos sendo conduzidos em triunfo por Deus, por intermédio de Cristo, para Deus. Sempre, sempre. Amém? E aí ele continua dizendo assim, olha lá, nos conduz em triunfo e por meio de nós, presta atenção, igreja, ele está te conduzindo em Cristo sempre, né? Em triunfo, aí ele diz assim, e por meio de nós, ou seja, por meio destes que estão sendo conduzidos sempre em triunfo por Cristo, para Deus. Então, olha só, e por meio de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Oh, aleluia! Espera aí, olha só que bênção. Paulo está dizendo que estes que são conduzidos por Deus, por meio de Cristo, sempre em triunfo, são por meio destes, e apenas por meio destes, que Deus está espalhando, presta atenção, está espalhando a fragrância do seu conhecimento. Não é Malbec, não. Não é Malbec, não. Das mulheres é Eternity, não. Chanel? Não é Chanel, não. Chanel acaba o cheiro. Malbec acaba o cheiro. Você sabe muito, hein, pai? Está gastando aí, né? Nós que somos pobres, né, é avanço mesmo, né? É rastro. O Gustavo nem usa mais isso, né? É Rexona, né? Aquele sabonetinho mesmo. Está entendendo? Ele está dizendo assim, olha, estes que Deus em Cristo conduz em triunfo sempre, são estes que Deus, por meio destes, está fazendo a fragrância do seu conhecimento. Está levando essa fragrância, como é que está escrito aí? Em todo lugar. Em todo lugar. Pensa num lugar. Lá. Mas como é que essa fragrância do conhecimento de Deus chega nesses lugares? Por meio destes que estão sendo conduzidos por Deus em Cristo, sempre em triunfo. Oh, maravilha! Já pensou? Mas vem cá. Acho que você não está entendendo. Deixa eu fazer a Rosângela entender aqui. Presta atenção. Qual é o cheiro que tem que chegar e preencher todos os lugares nessa terra? É o seu? Tonhonhon. Do conhecimento de Deus. Uau!
Olha como esse texto diminui a sua bola aí. Manda você reduzir aí, ó. Ei, diminui aí, menos. Menos, Eduardo. Sabe que cheiro que tem que estar lá na sua empresa? O de Deus. Sabe qual é o cheiro que você tem que levar para Moçambique? O de Deus. Uau. Está entendendo, Elton? O que as pessoas precisam cheirar? Qual é o cheiro que tem que chegar em todo e qualquer lugar? É a fragrância do conhecimento de Deus, que tem que chegar em todos os lugares. E como é que vai chegar? Por meio daqueles que estão sendo conduzidos por Deus em Cristo, sempre em triunfo. Mas triunfo para quem? Para Deus. Oh, maravilha! Mas como é que pode você ser usado por Deus para levar essa fragrância do conhecimento dele? Você que não presta, você que é egoísta, vaidoso, pecador, bagunçado, você que é inconstante, você que é superficial, você que não gosta da palavra de Deus, lê pouco, ama pouco. Como pode você, tão oscilante, tão vacilante, tão inconstante, você preguiçoso, você de coração duro, como pode alguém como você ser conduzido por Deus em Cristo, sempre em triunfo, e como pode você ainda assim ser usado para exalar a fragrância do conhecimento de Deus em todo e qualquer lugar? Oh, maravilha! É isso que ele está fazendo. Sua vida, você admite que não presta, admite, mas mesmo assim o Senhor ainda é tão cheio de graça e amor, que ainda assim usa você para a fragrância do conhecimento dele ser espalhado. Amém? Bênção. Está entendendo? Agora, olha o resultado. Por que ele faz? Por que ele faz essa fragrância do conhecimento dele ser espalhada? Porque em Efésios diz que Deus, em Cristo, está fazendo com que todas as coisas converjam para Cristo, se voltem para Cristo. Ele está usando, ele quer que Cristo encha e preencha todas as coisas que há neste mundo. É isso que Deus está fazendo. Isso está lá na carta de Paulo aos Efésios. Deus quer que a glória do Filho dele encha toda a terra. E como é que isso acontece? Por meio de nós, por meio da nossa obediência, do nosso caminhar, por meio daqueles que Deus em Cristo está conduzindo em triunfo. Porque é assim que Deus está espalhando a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Oh, maravilha! Isso está acontecendo. Amém? Agora, qual o resultado disso? Na medida em que a fragrância vai sendo espalhada e enchendo os lugares da terra, o que vai acontecer de imediato, conforme esse texto nos diz aí? Qual o resultado da fragrância do conhecimento de Deus quando ela é espalhada por toda a terra? O que vai acontecer? Hein? Gente, olha o que ele diz aí no verso 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aí ele diz assim: tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte e para aqueles, ou seja, aqueles que são salvos, são aroma de vida para vida. Oh, maravilha!
Oh, maravilha! Está entendendo, Anderson? Eu acho que vocês não estão entendendo. A carinha de vocês não... Vem cá, deixa eu te fazer entender aqui, ó. Ele está dizendo assim, que todos nós, eu, você, somos a fragrância, o bom perfume de Cristo. É você mesmo. É você mesmo. É você aí também. É você aqui, ó. Somos a boa fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. E Deus quer que esse perfume se espalhe por toda a terra. Presta atenção, presta atenção. Quem é o perfume de Cristo? Levanta a mão aí, quem é perfume de Cristo? Oh, maravilha, eu sou. Aí Ele quer que a gente seja espalhados por toda a terra para encher todo lugar, fazer essa fragrância chegar em todos os lugares da terra, para todo mundo sentir o cheiro desse perfume que é Cristo. Está entendendo? Senão, nós somos perfume de Cristo e Ele quer que este cheiro, Poliana, chegue em todos os lugares da terra. Amém? Bênção. Então, olha para o lado aí, você está diante de um irmão que é perfume de Cristo. Aí, todo mundo aqui é perfume de Cristo. Amém? Bênção. Mas aí qual o resultado deste perfume quando ele é espalhado? Uau! Vamos lá? O que diz o texto aí? Esse bom perfume de Cristo, quando for cheirado por alguém, se a pessoa for salva, eleita, esse perfume vai cheirar vida. Oh, maravilha! Já pensou? Mas se a pessoa não for eleita, não for salva, e cheirar esse mesmo, o perfume não muda, o perfume é um só, para o eleito salvo ou para o não eleito perdido. Então, quando um salvo cheira esse perfume que é Cristo, ele recebe vida. Mas aquele que não é salvo, quando cheira um perfume, o mesmo perfume, para ele vai ser o quê? Morte. Uau! Acho que você não está entendendo. Você não está entendendo, né? Deixa eu te explicar em outras palavras, talvez agora você vai entender. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo para nós, Cassiele, para todos aqui, ele está dizendo assim, que Deus está conduzindo você nesse mundo, independente das circunstâncias da sua vida. Ele está te conduzindo em triunfo para Ele. E nessa condução que Ele está fazendo porque Ele quer, olha só, você acha que Ele está te conduzindo só porque Ele te ama, você é a menininha dos olhos dele? Não. Ele está fazendo isso porque Ele escolheu usar esse meio de conduzir você para espalhar a fragrância do conhecimento dEle em todos os lugares da terra. Amém? E aí, Ele quer que, ao fazer isso, você, sendo conduzido por Ele, você vai ser, sem você perceber, você vai ser um agente, um responsável, para confirmar a salvação de alguém ou a condenação de alguém. Está vendo como o negócio é importante? A sua vida, o seu movimento na terra, o seu andar nesse mundo, presta atenção, vai confirmar no relacionamento que você vai tendo com as pessoas, que você cruza pelo caminho, com quem você topa e se relaciona, com quem você interage,
vai confirmar a sua vida, as suas ações, o seu amor, a sua obediência, a sua devoção, a sua fé, a sua piedade, o seu conhecimento do Senhor, a sua obediência ao Senhor, a maneira como você lida com essa condução que Deus está fazendo na sua vida, vai confirmar para muitas pessoas vida, para aquelas que são salvas e que vão se esbarrar com você na caminhada, ou vai confirmar morte e condenação. E foi isso que Deus fez e é isso que Ele está fazendo conosco. Agora eu faço uma pergunta, diante disso que você está ouvindo nessa noite, dá tempo de ficar parado? Dá tempo de se dar o luxo de ficar com depressão? Com problemas, estagnar e parar e ficar aí, eu estou com isso, eu estou com essa fobia, eu estou com esse medo, eu estou com essa enfermidade, eu estou com essa crise, eu não vou servir ao Senhor enquanto não melhorar a minha vida, eu não vou fazer isso enquanto meu casamento não melhorar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou parar, não vou para a igreja, eu não vou cultuar, não vou adorar, não vou crescer, não quero ser conduzido por Deus, eu quero viver minha vida, deixa eu curtir minha vida, depois eu deixo Deus me conduzir, quando eu estiver lá no final. Não, gente, não dá tempo para isso não. A fragrância do conhecimento dEle tem que ser espalhada. E Ele Ele usa eu e você. E tudo que há em nós, para conduzir em triunfo. E ao fazer isso, Ele quer encher todos os lugares da fragrância do seu conhecimento, que é o bom perfume de Cristo. Ele quer isso. Amém? Quem conhece Avon? Avon. Eu sou daquela época criança que tinha vendedoras de Avon, né? Que saía pelas ruas aí vendendo Avon, né? Hoje é Natura, né? Sei lá o quê, né? Lembra? O que elas estavam vendendo? Fragrância, espalhando. E hoje é a mesma coisa. Deus escolheu eu e você para sermos cheirados por todas as pessoas na terra. Mas elas, quando cheirarem, elas não podem sentir o nosso cheiro, porque eu e você não cheiramos. Elas precisam sentir em nós o bom perfume de Cristo. Algumas vão responder positivamente, vão dizer: uau, que perfume joia! Quanto custa isso? Eu vou vender tudo que eu tenho. Você aceita o meu carro? Você aceita a minha casa? Eu dou tudo que eu tenho por esse cheiro. Nossa, eu nunca senti esse cheiro antes. Que cheiro é esse que ela está sentindo em você? Do perdão, do amor, da santidade, da humildade, da retidão. Uau! Nossa, que cheiro bom! Nossa, eu nunca imaginei que um perdão era capaz de tudo isso. Que cheiro! Amor, nossa! Nossa, é isso que é o cheiro do amor? Uau! Eu quero esse cheiro. O que eu preciso fazer para ter esse negócio? Cheiro de vida. Para vida. Amém? Por causa da sua vida. Junto com aquela pessoa. E ela vai sentir em você o cheiro do bom perfume que é Cristo. Mas, por outro lado, você vai chegar diante de determinadas pessoas em determinados lugares e vai exalar o bom perfume do conhecimento de Cristo, ok? E a pessoa vai cheirar. Qual vai ser a reação dela?
Como você perdoa isso? Como? Como é que você... Cara, como é que você faz isso? Cara, você deu tudo. Você tirou do seu e deu. Você é doido. Com tanta dívida aí, com tanta coisa, você vai fazer isso. Cara, você vai para a igreja depois de trabalhar, cansado, lascado desse jeito, você ainda vai tomar banho. Não, para com isso, rapaz, deixa desse negócio. Está vendo? Se não, que besteira é essa? Se não faz isso, não. Vai curtir sua vida, menina, vai tocar sua vida, você ainda é nova, bonitona, é Mato Grossense, né? Lá do Mato Grosso, pai, para com isso, negócio de igreja, não, menina, para com isso, vai tocar sua vida. Elas estão sentindo o cheiro, mas o cheiro é perdoar, amar, servir. Nem dá, mais bem-aventurado é dado que nem quero isso não, que cheiro ruim, não quero esse negócio não, estou fora, cheiro de morte para morte. Mas onde elas vão provar isso? Com você. Você tem que se deixar ser conduzido em triunfo. O Senhor está querendo te conduzir e você está. O Senhor quer te empurrar e você não. O Senhor está falando faz e você não faz. Obedece e você não obedece. Vai e você não vai. Cede e você não cede. E aí como é que é? Ele está querendo te conduzir. Põe em movimento, Gustavo. Tá lá, vamos, Poliana. Anderson, Labieno, vamos, Sara, vamos. Não, Senhor, mas se você não for, como é que ele vai cheirar você? Ele precisa cheirar para confirmar vida ou para confirmar morte. Mas nós somos apenas o refil. O bom perfume é Cristo. E eles têm que cheirar Cristo e não. Quem tem que aparecer? Cristo. Porque a minha vida e a sua vida não serve em nada para confirmar vida ou morte na vida de ninguém. Mas a de Cristo, sim. E é esta que faz toda a diferença. Amém? Bênção. Eu recebo essa palavra como palavra de Deus para a minha vida. E eu quero que você também receba. Meu irmão, se alegre, porque o Senhor está te conduzindo em triunfo. Amém? E Ele está fazendo isso sempre. Por meio de Cristo. E Ele está te conduzindo em triunfo. E por que Ele está fazendo isso? Porque Ele quer que a fragrância do conhecimento dEle se espalhe. Aonde? Em todos os lugares. Para que o bom perfume de Cristo chegue lá. E quando chegar, o que vai acontecer? Vida ou morte. E nas duas Ele é glorificado. Amém? Então, para de fazer biquinho. Para de... Você sabe, né? Vai, deixa Deus te usar. Vai. Para não, fala, Senhor, eu quero ser conduzido em triunfo. Senhor, usa a minha vida. Para mim ela não presta não, mas se para o Senhor serve, então usa, Senhor. Senhor, tenho muita coisa errada na minha vida, mas eu sei que o Senhor não vai esperar ficar tudo bonzinho, consertado, para eu ser conduzido em triunfo e servir de bom perfume, não. Eu sei que o Senhor vai no processo, na caminhada, é que eu vou me aperfeiçoando, é que as coisas vão melhorando, e o perfume vai ficando mais forte, Cristo vai aparecer. Então me usa, Senhor, me usa, estamos juntos. Amém? Bênção, vamos ficar em pé, vamos orar. Oh, maravilha, eu gosto do Evangelho, é muito simples e direto. Senhor, abençoa
a nós por meio dessa palavra ouvida, que ela cause impacto na nossa vida, que ela nos reposicione, que ela motive, que ela puxe a gente, que ela dê um solavanco na nossa vida, na nossa fé, na nossa história, na nossa agenda, nos nossos relacionamentos, para que o bom perfume de Cristo possa ser conhecido em todos os lugares por onde nós andamos. E que as pessoas sintam o cheiro de Cristo em nós, do Evangelho, do reino de Deus em nós. E ao perceberem, ao sentirem isso, que elas sejam confirmadas com vida ou com morte. Mas o que nós queremos é que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração e que ela gere propósitos na nossa vida, que glorifiquem o Teu nome. É a nossa oração. Muito obrigado, porque Deus em Cristo sempre está nos conduzindo em triunfo. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra. Não nos deixe impedir, Deus, desse movimento na nossa vida. Oh Deus, se tem alguém aqui parado, não se deixando ser conduzido em triunfo, oh Deus, põe essa pessoa em movimento. Que hoje à noite, com essa palavra, seja o start, o novo início, o novo começo para essa pessoa, Pai. Por favor, ó Deus, faz isso. E usa essa palavra para encorajar e animar aqueles que já estão aí, sendo conduzidos em triunfo por Deus em Cristo sempre. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor usa gente como nós, imperfeitos, bagunçados, para fazer o bom perfume de Cristo ser exalado em todos os lugares dessa terra.